Vou desativar os comentários para a gente iniciar. Você que você já pegou sua Bíblia. E quero agora que você feche seus olhos. Que você feche seus olhos. Agora quieta a sua alma. Dê uma ordem para a sua alma. Que se aquieta, ó alma. Em nome de Jesus, que eu vou entrar na presença do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu apresento cada uma dessas mulheres que está aqui conosco, Pai. Senhor, cada mulher que se dispôs a estar nesta célula, Pai, para ouvir a sua palavra. Que a sua presença, Senhor, entre no coração de cada uma delas. Que cada uma delas, ó Pai, receba agora o toque do seu Espírito. E seja ativada agora a fé dela com esta palavra que vai ser semeada. Que cada uma delas receba, Senhor, no coração o seu grande amor que cura e que liberta. Em nome de Jesus é que eu oro e já te agradeço, Senhor, pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos dar início agora, então. Nós estamos há 6 semanas, não sei se vocês têm observado, todas vocês que estão todas as semanas aqui, observou, que nós estamos falando sobre o poder criativo da palavra. Repita aí comigo, o poder criativo da palavra. Vocês já memorizaram o versículo-chave desta ministração, que está em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 3? Vocês já memorizaram? Pela fé, entendemos que os mundos foram criados. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados, de modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível. Abra aí a sua Bíblia para você acompanhar comigo. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Repete comigo esse versículo. Esse versículo tem sido repetido por 6 semanas. Todas as vezes que nós somos ministrados ali na igreja, ou que vamos ministrar aqui na célula, nós repetimos esse versículo. Pela fé, entendemos que o universo foi criado, foi formado pela palavra de Deus. Você acredita que foi por fé que Deus foi liberando a palavra e os mundos foram criados? De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém, queridas? Então, para nós... nós temos sido ampliados nesses dias, nós temos sido ampliados no entendimento a respeito do que a fé, do que por fé nós conseguimos realizar. Quando a gente não tem entendimento da fé, nós achamos que nós, se chorarmos, se nós resmungarmos, para Deus, se nós ficarmos com autocomiseração, ai coitadinha de mim, Deus vai ter pena e vai agir em seu favor. Mas você quero te dizer hoje que Deus não age desta maneira, Ele age através da ação da nossa fé, através da nossa fé. Então, esses dias nós temos sido ativados nesta fé, nessa ativação profética de liberar a palavra de Deus, porque Jesus tem nos ensinado que a liberação da palavra de Deus com fé, ela gera um milagre. Amém, queridas? Então, a ativação profética é isso. É você liberar a palavra de Deus com fé e o milagre vai acontecer. Jesus nos ensinou, vamos abrir ali, que a palavra proclamada gera um milagre. No livro de Marcos, abra aí comigo no livro de Marcos, no capítulo 11. Nós vamos ver Jesus ensinando os seus discípulos sobre essa palavra proclamada que ativa o milagre. Livro de Marcos, capítulo 11. Abra aí comigo. Capítulo 11, versículo 22 e 23. Diz assim. Eu vou começar do 20, tá? Olha, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, vê a figueira que amaldiçoasse secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-te e atira ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, isso lhe será feito. Amém, queridas? Então, aqui, essa proclamação, Jesus está ensinando os discípulos dele que a proclamação da palavra vai gerar um milagre. Você precisa ter uma fé e você precisa crer que quando você libera a palavra, essa palavra liberada, ela vai dar uma ordem
ao seu futuro, ela vai dar uma ordem sobre a sua casa, sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos. O que você tem liberado, o que tem saído dos seus lábios? Você tem liberado palavras de fé ou palavras de desistência, de desesperança, palavra de tristeza? Amém? A proclamação da palavra juntamente com a fé que gera o milagre. E essa proclamação é a palavra de Deus. E quando nós proclamamos a palavra de Deus, nós estamos criando novos céus sobre as nossas cabeças, sobre os nossos lares. Então, a única coisa que pode limitar o agir de Deus na nossa fé é a incredulidade, é a falta de fé. E você pode estar aí se perguntando, e nós temos falado nessas 6 semanas a respeito do que produz fé no nosso coração. Você sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia, vá no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que você vai ler comigo aí. A fé é gerada pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem pela proclamação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é liberada, é proclamada, a fé é ativada. Amém, queridas? Quando nós proclamamos a palavra de Deus, a nossa fé é ativada. Eu quero que você guarde esses versículos e você, durante a semana, você passe por eles, você memorize eles, porque é muito importante, porque somente pela fé podemos entender o processo da criação. É só por fé. Fé. Vamos lá em Hebreus. O que é fé, pastora? Vamos lá, voltar lá no capítulo 11 de Hebreus. Nós lemos lá no capítulo 11 de Hebreus, nós vemos o versículo 3. Que nós, pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados. Mas agora, no capítulo 11, no versículo 1, ele explica que fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém, queridas? Então, somente pela fé nós vamos entender esse processo da palavra criando novos mundos. Por isso que eu perguntei, não sei se você estava aqui na semana passada ou ouviu a célula na semana passada, eu fiz um desafio para que cada uma de vocês, todas vocês que têm estado na célula, pudessem substituir a palavra de julgamento, de crítica, por um elogio, né? Mesmo que você não estivesse vendo, mas você, em vez de liberar aquilo que no natural você estivesse vendo, mas você liberasse uma palavra de fé sobre aquela situação, para que os mundos sejam mudados dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Você precisa mudar a sua confissão. Amém, querida? Eu tenho exercido com as minhas plantas, eu tenho dito a elas que elas vão frutificar, vão florescer. Eu tenho exercido esse poder da palavra de Deus. Amém? Eu quero que vocês abram a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Nós vamos ver um personagem bíblico que nos ensinou muito diante de uma guerra a vencer através da proclamação da palavra de Deus. O rei Davi. Nessa época ele era um menino. Ele era um menino. Em 1 Samuel capítulo 17. Procura comigo e aí acha. Quando aconteceu tudo isso, Samuel era um menino. Mas ele já era um pastor de ovelhas. E Samuel, quando você vai... Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler alguns versículos e depois eu quero que você leia todo este capítulo 17 para você entender bem a história sobre essa guerra de Golias e Davi. Muitos de vocês já ouviram falar de Golias, né? Davi, ele venceu um urso, um leão e por fim ele venceu o Golias. Você tem Golias a ser vencidos na sua vida? Você tem algum tipo de Golias, algum tipo de gigante que tem se apresentado a você diariamente, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai ter vitória nesta área da sua vida? Você tem alguns gigantes aí
se apresentando a você para te trazer palavras de desânimo. Então, nós vamos ver essa história, eu vou ler alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 17, diz assim: Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocupavam uma coluna e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Então você imagina que tinha um vale, de um lado tinha os filisteus e do outro lado tinha os israelitas, liderados pelo rei Saul. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento do filisteu. Ele era um gigante, eu não vou ler tudo, que aqui nesse versículo ele vai falar as características, o tamanho, como ele era grande, como ele era ruim, como todas, vamos dizer assim, tudo que falar, as especificações ele fala aqui, mas eu não quero me atentar aqui a isso. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou um filisteu e vocês, os servos de Saul? E aí ele faz um desafio: escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Olha o desafio. Todos os dias nós encontramos alguns desafios no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. E para nós, talvez para mim não seja um gigante o seu desafio, mas o meu desafio seja, para mim é um gigante, para você não é. Não é assim? Então, cada um de nós temos alguns desafios que parecem muito grandes e muito difíceis de serem vencidos. E aqui nós vamos ver que ele chegava todas as manhãs e desafiava o povo de Israel. Eu desafio hoje as tropas de Israel, ele falava. Mande-me um homem para lutar comigo, sozinho comigo. Então ele chegava ali todos os dias, de manhã à tarde e à noite. Por 40 dias, esse gigante afrontou o povo de Israel, dizendo: Mande-me um homem para lutar comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eles estavam apavorados com aquele gigante. Eles olhavam o tamanho do gigante. Eles olhavam para aquele homem enorme e eles ficavam apavorados. E aí o texto fala sobre Davi, que estava lá pastoreando. Eu não vou ler todo, mas só estou resumindo para vocês. Mas Davi, ele foi levar comida para os irmãos deles que estavam ali na guerra. Mas ele ouviu quando esse gigante, esse filisteu, desafiava o povo, né? Durante 40 dias ele se aproximava ali de manhã, à tarde, e ele falava as mesmas palavras: dá-me um homem. E ele causava pavor, né? Eles ficaram, no versículo 24, diz que os israelitas viram um homem, mas todos surgiram cheios de medo. Mas Davi, quando ele ouviu aquele gigante desafiando o povo de Deus, ele disse assim, Davi disse: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha a ousadia de Davi. Você percebe que Davi, ele subiu ali até aquele lugar para levar alimento para os irmãos dele que estavam na guerra. Mas quando ele ouviu o gigante desafiando, ele já foi liberando palavras para mudar os céus daquele acampamento. Ele já foi dizendo: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Olha só, ele já liberou uma palavra de ânimo para o povo de Israel, para os soldados de Israel. Ele já chegou lá liberando esperança. Não fiquem abatidos, nós vamos vencer. É assim que todos os dias, diante dos nossos desafios,
Nós temos que estar liberando a palavra. É grande esse desafio, mas nós venceremos esse desafio. O Senhor é por nós. Amém? E aí Davi se apresentou a Saul e disse a Saul que ele queria ir guerrear, e Saul ficou rindo da cara dele. Todo mundo ria da cara de Davi, era um menininho querendo enfrentar aquele enorme gigante. E Davi não teve medo, ele foi ousado, intrépido e corajoso. Você, quando você está diante de um desafio, você fica deprimida? Você tem vontade de não sair do quarto? Ou você tem vontade de que alguém faça por você porque você não tem coragem de enfrentar? Eu quero dizer para você que Deus quer te capacitar a você enfrentar seus desafios como se eles fossem nada, porque o seu Deus vai com você para essa luta, e seu Deus luta por você. E nós vemos aqui que no versículo 41, enquanto isso o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Quando o filisteu gigante olhou para Davi, fez pouco caso. Um menininho vem aqui, esse menino vem me enfrentar. Disse ele a Davi no 43, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse, vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mais uma vez, ele estava lá, né? No início nós vimos que ele afrontava todo o exército de Israel. Dá-me um homem. E agora nós temos aqui Davi se apresentando como este homem valente, corajoso, no qual o gigante começou a rir dele. É engraçado, né? Quando a gente está diante de um desafio, tem pessoas ao nosso redor dizendo, ela não vai dar conta, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai conseguir. Porque olha para as nossas capacidades naturais, e nós mesmos também olhamos para a nossa capacidade natural, e nós também não acreditamos que nós vamos conseguir. Mas aqui Davi nos ensina algo tremendo a respeito desta confissão. Você viu que o gigante invocou os deuses dele. Na verdade, ele tinha tamanho, ele tinha altura, ele tinha, vamos dizer, tamanho enorme no natural, no corpo dele era grande, tudo era grande nele, e ainda assim ele tinha deuses. Ele tinha deuses que ele invocou para enfrentar Davi. E ele ameaçou, vem aqui que eu vou te entregar, né? Eu darei suas carnes às aves do céu e aos animais do campo. Gente, quantas vezes no nosso dia a dia, eu estou trazendo esse texto para o nosso dia a dia, nós nos sentimos acuadas da maneira que esse gigante, desta maneira com que o gigante falou com Davi. Quantas vezes nós nos sentimos tão pequenas diante de um problema? Quantas vezes nós sentimos que não vamos vencer? Temos medo diante de uma enfermidade, temos medo diante de uma situação financeira, e a gente fica acuada. E o gigante continua repetindo, você não vai vencer, não vai dar certo, você não vai conseguir. Amém, queridas? E Davi, no versículo 45, disse ao filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Como você tem lutado a sua guerra? Na força do seu próprio braço? Ou você tem lutado no nome do Senhor dos Exércitos? Aqui tem o primeiro ensino que Davi nos dá aqui nesse trecho, dizendo que não é da força do braço dele, porque se fosse da força do braço dele, ele nem tinha enfrentado, olhando o tamanho daquele gigante, a maldade, vamos dizer, a agressividade que ele tinha no olhar, a agressividade que ele tinha com as ferramentas de guerra dele, Davi não enfrentaria ele da força do braço. Mas Davi disse assim, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós aprendemos com o Evangelho que é tudo no nome de Jesus, é no nome de Jesus que tem poder, é quando nós oramos no nome de Jesus. E Davi também agiu assim.
O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou? O filisteu tinha desafiado o exército do Deus vivo. Quando você enfrenta dificuldades, quando você enfrenta problemas, você tem que se lembrar de que os seus problemas não são maiores que o seu Deus. Eles não são maiores que a fé, eles não são maiores no que você crê, eles não são maiores que o seu Deus. O seu Deus é maior do que os nossos problemas, amém? Hoje mesmo, aí Davi usou o que eu quero falar com vocês hoje. Ele usou o poder da palavra criativa. Hoje mesmo, ele falou para o gigante, o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Olha o poder da palavra criativa sendo usada aqui por Davi. Hoje mesmo o Senhor me entregará. Você tem olhado alguns dos seus problemas e você tem chorado? Ou você tem se levantado e falado, meu Deus, ao qual eu sirvo, ele é poderoso para desfazer tudo o mal que tem se levantado contra a minha vida. Foi isso que Davi fez, ele usou o poder criativo da palavra. Ele disse assim, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quantas pessoas à sua volta estão torcendo para não dar certo aquilo que você tem sonhado? Quantas pessoas estão torcendo, estão te observando para ver se você vai vencer mesmo, se você vai sair vitoriosa dessa guerra. Mas você vai porque você serve a um Deus poderoso, que nunca perdeu uma guerra, é vencedor invicto. Amém? Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Olha a palavra que Davi liberou. Davi, ele, quando encontrou o gigante, ele deve ter tido medo, né? Qualquer um de nós teríamos essa reação de medo. Mas ele liberou a palavra. Quando a palavra foi liberada, os céus daquela batalha mudaram, porque ele liberou a palavra no nome do Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que Davi, ele tinha 5 pedras e um estilingue, né? Nós sabemos que Davi, ele não tinha escudo, ele não tinha armas, ele não tinha flecha, ele não tinha nenhum tipo de instrumento de guerra. Ele só tinha uma funda. E ele foi no riacho, você vai ler todo esse capítulo, e você vai ver que ele foi no riacho e pegou 5 pedras. E ele, com as 5 pedras, ele atingiu a testa do gigante e o derrotou. Agora eu fico imaginando essa cena. Davi, aquele menino ruivo, fraquinho, franzino, né? Porque ele não era um homem formado ainda, ele era um adolescente. E ele chega diante daquele gigante enorme, aquele gigante armado, aquele gigante que tinha as vestimentas de guerra, né? No texto aqui fala que Saul tentou emprestar a armadura dele para Davi, mas Davi falou, não, eu não consigo andar com a sua armadura. Né? Às vezes a gente, em algumas situações, tem pessoas que tentando nos ajudar, elas também nos oferecem algum tipo de armadura que não é a que nós cremos, não é naquilo que nós colocamos a nossa confiança. Quantas vezes você, diante de uma dificuldade, as pessoas com boa intenção te oferecem algum tipo de ajuda que não é aquilo em qual você crê, não vem do Deus vivo. Quantas vezes são armaduras que não servem, que não estão de acordo com a nossa fé, não é assim? Então nesse momento Davi falou não para o Saul, eu não vou vestir a sua armadura de guerra, eu vou assim, na fé. Ele foi na fé. E ele foi liberando. Eu venho contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Como você tem se colocado diante dos seus problemas? Você tem liberado que a sua força vem do Senhor. Que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que o seu Deus é fiel. Né? Que o seu Deus, que o meu Deus, ele cuida de mim.
que eu estou debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo da mão poderosa do Senhor, eu descansarei. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diante das guerras, das tribulações, quando nós liberamos o nome de Jesus, quando nós falamos do poder de Jesus, o mundo espiritual recua diante deste nome poderoso que é Jesus Cristo. Quando nós falamos o que está escrito na palavra, quando nós liberamos a palavra de Deus, quando nós falamos aquilo que está neste livro, quando nós falamos para os nossos problemas, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Você já falou em alguma situação para o seu problema isso? Experimente falar. Experimente falar para as suas dificuldades que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Que você, mesmo que ande no vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque Ele está contigo. Amém? Esse é o Salmo 23, que há muito tempo eu aprendi a orar ele com a apóstola Marisa. Ela me ensinou a colocar o meu nome e o nome da minha família nesse salmo e declarar esse salmo. O Senhor é o pastor da Edita, do Frederico, do Guilherme, do Henrique, nada lhes faltará. Quando eu aprendi, eu não tinha minhas noras ainda, nem meus netos, eu só tinha os 3. E eu liberava esta palavra na vida deles. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Amém? Então, sempre declarando a palavra sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha casa, dos meus amados, sempre declarando a palavra de Deus sobre a vida dos discípulos, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sempre que nós liberamos a palavra, ela é como uma espada, ela vai e penetra do mais profundo do coração e ela faz aquilo que lhe apraz. Amém? Davi não deixou se levar pelas mentiras de Golias. Você já pensou quando ele chegou ali? Golias também tentou através da palavra, porque Satanás também usa as palavras para nos enganar, para mentir para nós, que nós não podemos. Você já imaginou se ele tivesse acreditado no que Davi falou, o que o Golias falou para ele, que iria dá-los às aves dos céus e aos animais do campo, que iria matá-lo? Também Satanás usa a palavra para nos destruir. Assim como nós usamos a palavra para construir, ele nos usa a palavra para nos destruir. Se você pensar bem, a missão de Satanás é plantar dúvida no nosso coração. Quando o gigante se apresentou ali, ele colocou medo e pavor em todo aquele exército. Você já se viu com a sua casa preocupada por causa de um problema, onde acontece talvez uma enfermidade, alguma situação difícil, e toda a casa está em pânico? Mas aí Deus te levanta, como Davi da sua casa, para declarar a palavra de Deus e quebrar as mentiras que o inimigo tem tentado plantar no coração de cada um de sua casa, cada um dos seus familiares, porque a palavra proclamada, ela ativa a fé, e a fé ativada gera o milagre que nós precisamos. Amém, queridas? Então, o Satanás também usa a palavra. Vocês lembram ali quando no jardim do Éden, onde a serpente veio e começou a falar para Eva assim, mas se você comer, o se sempre foi usado ali, do fruto da árvore da vida, você vai ficar igual a Deus. Então, quantas vezes nós temos pessoas ao nosso redor nos dando conselhos maus, nos dando conselhos ruins. Nunca ouça o conselho de alguém que nunca leu a Bíblia, que não vive a palavra de Deus. Eu aprendi isso há muito tempo. Davi ali, ele poderia, como todos os outros estavam, ficar atemorizado e desistir de enfrentar aquele gigante. Não desista de enfrentar os seus gigantes. Não desista, não deixe que o medo te contamine. Não deixe que o medo, nesses dias onde nós temos ouvido tantas notícias a respeito de mortes, né, a respeito de tantas coisas ruins, não deixe que esse medo controle você.
Lembre o medo que o seu Deus é maior que ele. Lembre as notícias ruins com notícias boas. Né? Você tem sido repórter de Deus ou repórter do diabo? Quando você ouve alguma notícia ruim, você sai disseminando ou você guarda para você? Nós temos que disseminar as notícias boas. Porque as notícias boas, elas alegram os corações. E um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Um coração alegre gera força em nós. Um coração triste, ele gera desânimo, fica enfraquecido. Então, conte coisas boas, conte a respeito da palavra de Deus. Se você não tem nada para contar de bom, fique quieta, que é melhor. Amém, queridas? Tem gente que tem prazer de contar todos os dias quantas mortes mais, quantas coisas ruins mais. Ah, mas isso é informação. Nem sempre essa informação é uma notícia verdadeira, nem sempre é uma notícia boa. Então, seja um repórter de Deus, anuncie a palavra, divulgue a palavra de Deus onde você estiver. Aonde você estiver, tenha a oportunidade de falar sobre as coisas de Deus, os milagres que Ele já fez na sua vida, o que Ele significa para você, amém? Então, como Davi, naquele dia, eu quero repetir aqui para vocês, ó, se você vem a mim, eu quero que você grave, leia todo esse capítulo, medite nele, 1 Samuel, capítulo 17, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, amém? Hoje mesmo o Senhor entregará nas suas mãos. Você crê nisso? Hoje mesmo o Senhor entregará nas suas mãos aquilo que você tem lutado, aquilo que você tem desejado, que está alinhado com a vontade de Deus, né, amadas? Tem muita gente que, vou dar um exemplo, deseja muito o marido de outra pessoa. Isso não está alinhado com a vontade de Deus, você sabia disso? Isso não está alinhado com a vontade de Deus quando você deseja, eu falei marido, mas às vezes você deseja a casa da outra pessoa. Você deseja o que aquela pessoa tem, isso chama-se inveja, chama-se consciência da nossa carne. Então nós temos que desejar aquilo que Deus deseja. Se você se inspira na vida de outra pessoa, você vê a casa dela linda e você deseja ter aquilo, você não deseja o dela, mas você deseja um dia ter como ela tem. É uma inspiração que é diferente da inveja. Tem pessoas que vê um marido maravilhoso, que vê um marido provedor, ou mesmo filhos provedores, e aquela pessoa, ela sente inveja, ela deseja aquilo para ela, ela não se alegra pela aquela pessoa que está com ela, por aquela pessoa ter tudo aquilo que ela não tem. Então a inveja, ela tem matado os relacionamentos e mata a nossa vida também, porque Deus tem uma vida para cada um de nós. Amém? Cada um de nós, dentro do nosso coração, tem sonhos que Deus plantou para nós. E eu quero dizer para você, sonhe os seus sonhos, não sonhe os sonhos de outra pessoa. Deus nos fez únicas. Cada uma de nós somos únicas para Ele. Ele tem sonhos maravilhosos. Corra atrás dos sonhos de Deus para a sua vida. Talvez esse homem que você está desejando, que é o marido de outra pessoa, não seja o sonho de Deus para você e você vai entrar numa furada. Amém, querida? Ou mesmo você que não entendeu os sonhos de Deus para você, busque no Senhor. Nós temos visto aqui o poder criador da palavra de Deus, criativo da palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Todas as coisas que existem por causa da palavra de Deus. Amém, queridas? Eu quero deixar com vocês essa palavra para vocês lerem ali 1 Samuel 17, vocês meditarem o quanto Davi, ele liberou palavras de guerra, palavras que edificaram, palavras que quando foram no reino espiritual, foram com tanta autoridade que aquilo foi se tornando real. Aquele gigante que amedrontava toda aquela nação, todo aquele exército, ele foi derrotado. Mas Davi não tinha armadura, ele não tinha armas de guerra, ele tinha a palavra de Deus nos seus lábios, ele tinha fé, ele tinha confiança em Deus. Confia em Deus, entrega teus caminhos a Ele, tudo mais Ele fará. Ele tem prazer em nos amar,
abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. Nós não precisamos querer o do vizinho, da amiga, porque Deus tem prazer de te abençoar com aquilo que Ele sonhou para você, para sua vida. Amém, queridas? Eu quero dizer para você, libere palavras criativas da parte de Deus. Amém? Eu quero encerrar hoje orando pelo nosso Brasil, clamando. Eu quero que você entre em unidade agora comigo, para que nós oremos pelo Brasil, pelas pessoas que estão enfermas, que estão passando necessidade, amém? Vamos unir a nossa fé e orar por essas pessoas. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, eu oro por todos os que estão passando necessidade, todos, Pai, que têm passado dificuldades nesse tempo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a sua prosperidade venha sobre cada lar, que a provisão plena venha sobre cada lar. Senhor, que a sua graça, a sua bondade persiga todos os dias, ó Pai, as nossas vidas e a vida de cada um dos nossos irmãos brasileiros, ó Pai. Eu oro pelo Brasil, eu oro pelos enfermos, eu oro pelos governantes, que venha sobre a vida de cada autoridade constituída no nosso Brasil, a sabedoria. Pai, em nome de Jesus, eu derramo, Senhor, sobre o coração de cada governante amor pela nossa nação. Amor, Pai, que toda ganância, toda ganância, todo mal que tem no coração desses homens saia em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada uma dessas mulheres que estão aqui nesta noite. Eu quero chamar a bênção sem medida sobre a vida delas. Pai, que elas aprendam, Pai, a manejar a sua palavra todos os dias, a meditar na sua palavra, para que elas sejam mulheres corajosas, valentes, mulheres, ó Pai, que enfrente as suas guerras, ó Pai, em nome do Senhor dos Exércitos, que elas se lembrem em todos os momentos, ó Pai, em que elas estiverem diante de dificuldade, elas se lembrem que elas estão guerreando no nome do Senhor dos Exércitos. É no nome de Jesus, é no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra ti. Escassez, eu vou contra ti. Quando você se estiver deparado contra uma enfermidade, é no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra ti, enfermidade. Deixe o meu corpo, deixe o corpo do meu filho, porque eu estou indo contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Todo mal que você tem feito à minha casa, trazendo divisão, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti, contra destruição de lares, contra divórcio, contra separação. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos e ordeno que você saia de dentro dos lares. Eu ordeno que você saia com as suas mentiras e os seus enganos de dentro dos lares. É no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra esses gigantes que têm se apresentado nesses dias de desânimo, de tristeza. É no nome do Senhor dos Exércitos que eu ordeno que cada lar seja visitado pela graça, pela sabedoria, pela paz, pela alegria do Senhor. É no nome do Senhor dos Exércitos que cada família da terra seja visitada com saúde plena, com provisão plena. É no nome do Senhor dos Exércitos que eu oro nesta noite. É no nome do Senhor dos Exércitos que eu oro pelos nossos líderes espirituais, para que eles sejam guardados debaixo das suas asas poderosas. Amém, queridas? É no nome do Senhor dos Exércitos que nós estamos aqui reunidas para receber dele a graça, a bondade e a misericórdia. Amém? Um beijo no coração, lembrando vocês que as nossas lives têm ficado gravadas no feed deste grupo, que se você tem necessidade de dizimar, ofertar, você pode entrar no feed deste grupo, tem as contas da igreja, às vezes você não está indo nos cultos ainda, e você tem esse entendimento a respeito dos dízimos e das ofertas, você pode fazer isso através desses canais que nós temos aí, contas que você transfere, amém? Então você pode ser abençoado por essa tecnologia que tem à nossa disposição, quando nós podemos fazer a nossa transferência. Eu abençoo a vida de cada semeador, eu abençoo a vida de cada dizimista fiel na casa do Senhor, que venha sobre vocês a provisão plena. No nome de Jesus, vocês são mulheres abençoadoras e abençoadas. Um beijo no coração. Agora nós vamos
colocar ativar o nosso comentário para a gente conversar um pouquinho, uma falar com a outra, fique à vontade para bater um papinho, já que a gente não está se encontrando uma vez por semana no presencial, mas estamos aqui. Amém? Um beijo para vocês. Vamos ver aqui, vamos conversar com cada uma aqui. Aqui a Thaís, ela tá pedindo pela vida do esposo dela e pela saúde da sogra dela. Vamos ver se eu memorizei direito. Pela saúde da sogra. Senhor, eu coloco a sogra da Thaís na sua presença. Senhor, o esposo dela, o lar dela, diante